Fala turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mentoria financeira gratuita. Toda segunda-feira, 19 horas e 59 minutos, eu vou estar aqui para você perguntar e eu responder. Eu quero saber qual é o seu problema para a gente resolver hoje, agora, nessa segunda-feira. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa mentoria gratuita financeira. Vou mandar aqui o convite para o pessoal. Quem está chegando aí, por favor, confirma como é que está a luz, como que está o áudio, para que a gente comece aqui nosso material de hoje. Pessoal que está chegando, confirma aí, por favor, como é que está a luz, o áudio, para a gente entregar aqui o material específico de hoje. Boa noite, Paula. Boa noite, Henrique. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Anderson Magalhães. Então, se tá massa, tá massa. Fala, Adriano. Como é que tá o Bitcoin? Ei, Luan. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um assunto hoje para falar com vocês, mas hoje, né? Hoje é segunda-feira. Hoje eu fico aqui à disposição. À disposição. Se tiver alguém aí para entrar ao vivo, já cai para dentro aí pra gente desenrolar aqui os nossos problemas. O pessoal que comprou o livro está na comunidade na quarta-feira, 21 horas. Eu vou estar lá na nossa comunidade falando sobre o primeiro hábito. Inclusive eu vou estar compartilhando uma das ferramentas que eu peço lá, que eu lembro de que para vocês me pedirem lá no curso, né? Lá no livro. E eu vou estar compartilhando essa ferramenta, que é a planilha financeira. E vou inclusive estar ali ensinando como é que faz para usar, qual o motivo pelo qual, enfim. Beleza? Anderson, qual a tua pergunta? Manda aí qual a tua pergunta. Paula, tem a Paula aqui também hoje. O que vocês querem saber hoje? Sobre investimento, sobre financiamento, sobre dívida, sobre consórcio, sobre previdência privada, sobre renda extra, sobre economizar, sobre cashback. Manda aí. Você tá grande hoje. Fala, Anderson. Luan, 5/5. Luan também é homem aí das criptomoedas e das operações binárias. Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, eu vou começar a falar aqui, viu? Começar a falar aqui. Eu tenho um material que o pessoal veio me perguntando aí há um tempo. E eu trouxe aqui material para compartilhar com vocês também. Cícero. Boa noite. Fala, Lohan, Sabelém. Então é o seguinte, enquanto vocês aí estão pensando aí nas perguntas, eu vou começar a responder, tá bom? Hoje pela manhã uma pessoa me abordou e perguntou a respeito por que o Tesouro Selic ele rende mais que a poupança. Por que o Tesouro Selic rende mais que a poupança? Fala, Gustavo. Aí, Gustavo Ribas, educador financeiro lá do Sul, fez uma pergunta aí. O que acha mais importante para enriquecer? A mentalidade ou o conhecimento técnico? Eu não, né? Eu acredito que a mentalidade é mais importante. A mentalidade é mais importante, porque com a mentalidade pronta, você vai buscar automaticamente mais conhecimento. Então, primeiramente a mentalidade, depois o conhecimento técnico.
de nada adianta você ter aí muito conhecimento técnico e não tiver a mentalidade pronta para enriquecer. Beleza? Valeu, Henrique. Gustavo, vamos embora, quer vir pra cá não, pra gente trocar uma ideia? A gente tá devendo um podcast aí, faz tempo aí, irmão. E aí, Gustavo, vamos embora? O pessoal tá chegando aí, boa noite. Tá com tempo aí não, Gustavo? Gustavo Ribas. A gente trocar uma ideia aí, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E aí a gente já cai pra dentro. Fala, Jerônimo. Pessoal aqui, aluno novo. Pessoal da comunidade do livro novo. Pessoal da mentoria, já mandei um e-mail para vocês aí, tá? Importante vocês responderem e me retornar. Para que a gente agenda aí nosso primeiro encontro. Tá bom? E aí, Gustavo, tem tempo não pra gente trocar uma ideia? Vem pra cá. Fala, Larissa. Manda um beijo aí nas meninas. Enquanto o pessoal tá pensando aí, eu vou responder aqui uma pergunta, tá? Hoje pela manhã, um rapaz perguntou para mim por que o Tesouro Selic rende mais que a poupança. E estava questionando sobre a segurança do Tesouro. É bom que o Gustavo vem e a gente troca essa ideia aí. Te mandei o convite já aí, Gustavo. Vamos embora. Aqui segunda-feira é ao vivo. Aê, E meu aí, irmão? camarada. Bom, Tudo na paz? tudo certo, meu querido. Como é que você tá? Tô na correria de sempre, né, meu irmão? Sabe como é que é? Bom, que É isso, bom. é isso aí. E, Cadê, e que, cadê as e crianças? que baita notícia, né, cara, do teu livro. Achei fantástico. Foi, né, cara? Eu sei que você comprou um exemplar também. Foi show de bola aí. Com certeza, não ia perder, né? Ó, como é que tá as crianças? Tá dormindo já? Não? Acabei de colocá-los para dormir. Que Espero que elas bom, não acordem agora. que bom, que bom. Meu dormiu agora também. É, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta que aí a gente responde aqui, e troca ideia. Hoje pela manhã fala. o cara perguntou para mim, mas por que o Tesouro Selic rende mais que a poupança? Assim, é uma pergunta de um certo modo ainda muito iniciante, né? Mas se a gente for Sim. alocar direitinho aí as perguntas, né? A gente vai acabar atendendo todo mundo aí. Por que, Gustavo, o Tesouro Selic ele rende mais que a poupança? Responde aí pra gente. A gente pode falar que está lá na regra, né, do funcionamento da poupança, que é, na atual situação, na atual taxa Selic, ela vai render 70% da própria taxa Selic. Mas eu iria um pouco mais a fundo nessa questão. Acho que tem uma coisa a ver também com fator de risco aí. Acho que quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente está financiando um projeto aí gigantesco que é o Brasil. E quando a gente investe na poupança, a gente está investindo basicamente no setor imobiliário. Então o banco vai ter que usar, né, esse dinheiro aí para investir no setor imobiliário. E com certeza o risco de calote se torna muito maior. Então o retorno do banco vai ser sempre menor, porque ele precisa ter um spread maior aí para poder compensar esse risco. Eu enxergo dessa forma. A gente sabe também que existe uma poupança, que a pessoa fala da antiga poupança, né? Que ela tinha regras diferentes. Eu, sinceramente, não Sim. lembro aqui qual era a partir de qual ano que teve essa mudança, não sei se tu lembra, mas existe uma poupança que ela rende hoje, acho que é 6,5, é 7,5, algo desse tipo, não é isso? Isso, é. Eu não lembro de cabeça o ano também, mas eu acho que era 2011. É isso aí, 11 ou é 12, é isso mesmo. É por aí. Então a Eu poupança.
ela rende Pode os falar. 70% mais TR. Só que essa TR ela está zerada porque a taxa Selic hoje está a 2%, né? Hum. É. E mas eu acho que a grande questão hoje não é nem entender mais o porquê de que um rende mais do que o outro. Eu acho que é adequar a, o teu tipo de investimento para o objetivo que você deseja, né? Eu vejo muita gente me perguntando por que eu não posso deixar o dinheiro na poupança para fazer a faculdade dos meus filhos, sendo que o filho está com 2, 3 anos. E eu vejo aí um lapso de ganho, né, que as pessoas não aproveitam por desconhecimento técnico mesmo, né? Verdade. Aí a gente vai entrar numa questão aí que já é muito mais longa, que o sistema não quer que a gente enriqueça, né? Isso é meio que óbvio. Para o banco é muito vantagem que você fique ali dentro da poupança do que ele tenha que te remunerar num CDB um pouco melhor, ou num fundo multimercado, enfim, qual que for a decisão de investimento. É uma situação bem complexa isso. Teve uma questão, Gustavo, de um cliente meu que ele falou o seguinte: não, mas o meu dinheiro na conta corrente ele já rende. Aí eu fiz, cara, Perfeito. aí eu fiz, pô, interessante. Mas você sabe quanto ele rende e qual parâmetro ele está sendo trabalhado? Ele falou, não, eu não sei. Eu falei o seguinte: liga para o teu banco, tá? Confirma lá com o teu gerente, com a, sei lá, né, quem vai quem é o responsável lá, e confirma assim, ó, quanto que está rendendo, qual é a informação, né? E assim, ele teve que ligar umas 3 vezes, porque quando ele me trazia a informação, eu fiz, não, essa informação não está completa ainda. Aí ele, não, Sim. não, mas é o seguinte, ó, ela falou que rende o CDI. Não, rende CDI. Eu fiz, não, mas quantos por cento do CDI, né? Tem que ter um parâmetro. Aí ele, vou ligar de novo. Aí ligou de novo. Não, ela falou que rende 5% do CDI. É o, Nossa, é o rapaz. Isso é o quê? Por dia é? Não, 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 tem que ficar. Cara, meu amigo, a poupança rende 70%. A tua conta rende 5%. Ou seja, deixa embaixo do colchão que é melhor, velho. Deixa no bolso, lava a calça e estende que vai render mais do que tivesse na conta. E assim, hein? eu acho que se ele fosse Eu acho que se ele fosse assaltado, ele ganharia mais do que no banco. Eu acho que é bem por aí. Então, assim, é impressionante a falta, né? A falta de educação financeira, né? A gente não tem parâmetros, a gente não tem é, índices, números comparativos de fácil acesso. Assim, tem um banco que eu sinceramente, eu sou cliente dele, mas eu não indico ninguém fazer investimentos por ele, né? A gente sabe hoje que os grandes bancos já zeraram as taxas para investir no tesouro e tal. E é uma dificuldade você achar a opção tesouro nos bancos tradicionais, né? No Banco do Brasil, por exemplo, você tem que baixar outro aplicativo. Na Caixa, eu ainda não achei. Na Caixa, eu ainda não achei. Um dos mais fáceis é o Santander. O Santander É. é mais tranquilo, é para você achar facilmente. Mas, por exemplo, o Bradesco, cara, não tem essa opção. Você tem que ir para a Ágora, que é a corretora deles, né? E Uhum. aí sim você ter mais informações. Mas no aplicativo do Bradesco, você não acha nada. Não acha nada. Você não consegue ter a clareza quando é liquidez, você não consegue ter o parâmetro de Uhum. quantos por cento é. Assim, o negócio já não é tão acessível, né? As pessoas já não têm muita informação correta. E o próprio banco omite a informação. Isso só faz dificultar, né? Zerou as taxas, mas não deu a facilidade que é para ser, né? É. Meu querido, tem muita gente enriquecendo à custa da falta de educação financeira do brasileiro. Tem muita É, gente ganhando dinheiro com isso. Então não é, adianta. Não adianta. E enquanto a gente continuar assim,
a gente não vai sair do lugar como país, eu entendo. Né? Eu vou ser bem radical aqui, mas a geração de riqueza, ela passa por uma educação financeira. Não tem como você gerar riqueza e manter patrimônio, manter a tua condição de vida se tu não tem educação financeira. Você vai ganhar bastante dinheiro e vai gastar tudo. Não adianta. Enquanto Aquela, a gente estiver vivendo assim, infelizmente o brasileiro não vai sair do lugar e como país a gente não vai conseguir evoluir também. aquela Então, questão da mentalidade que tu pode perguntou completar. logo no começo aí, né? É, eu também, complementando aqui aquela pergunta, a mentalidade é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E depois que você adquire essa mentalidade, como tu bem colocou, você vai atrás do conhecimento, porque tu vai ver a quantidade de disposição de investimentos que você tem à disposição, né? Você vai ver ali a quantidade de coisas que você pode fazer com o teu dinheiro, de acordo com o objetivo que você tem, existe um tipo de investimento. E isso a gente só aprende, eu pelo menos só aprendi na prática isso. Infelizmente eu perdi muito dinheiro nessa caminhada para conseguir entender isso. Não, Mas a mentalidade foi a primeira coisa que eu desenvolvi. Não sei se com você foi assim também. então, Gustavo, eu sempre tive vontade de empreender, de vender essas coisas, né? Desde muito cedo. E eu ganhava bastante dinheiro, vamos supor assim, relativamente falando, né? E, cara, o dinheiro não. Quanto mais dinheiro entrava, mais dinheiro saía. Não tinha objetivo, não tinha finalidade, não tinha métricas, Uhum. não tinha onde, não tinha com a certeza. Ia financiar outro carro, ia financiar outro imóvel, enfim, né? Uhum. Mas tem uma pergunta aqui, ó, do Luan. Como investir dinheiro de forma certa e ter longevidade financeira? Longevidade financeira. Essa pergunta é complexa agora aí. Como Vamos lá. investir de forma certa? Bom, a forma certa, Gustavo, eu vou comentar aqui, depois tu complementa aí. Vai lá. A forma certa de investir é, primeiramente, você montando uma estratégia, sabendo justamente para que você vai querer o dinheiro, né? Ah, eu vou querer o dinheiro para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. Nós, brasileiros, não temos essa cultura assim de ter um plano. Daqui a 5 anos, como tu falou, não, para a faculdade dos meus filhos. Uma pessoa que já tem essa mentalidade, ela já é um diferencial para a grande maioria. Então, primeiro saber para que quer, para quando quer, quanto quer. E aí a gente monta um plano, monta uma estratégia e vai buscando uma longevidade financeira. Concorda aí Perfeito. mais ou menos essa lógica aí, não? Com certeza, com certeza. Eu acho que se você quer ter essa longevidade e multiplicar o teu patrimônio ao longo dos anos, você tem que ter objetivos de curto prazo muito bem definidos, de médio prazo e de longo prazo. E cada objetivo desses vai ter um investimento diferente, um investimento distinto. Então não adianta você querer colocar o teu dinheiro para viagem de final de ano em ações. Pode ser que você acabe sem as tuas férias. Verdade. Agora, não adianta você querer investir para a faculdade do teu filho daqui a 18 anos na poupança. Isso é o maior erro que eu vejo hoje em dia, é as pessoas não entenderem que para cada objetivo existe um tipo de investimento. E é bem difícil já poupar. Agora, você poupar para objetivos diferentes é ainda mais complexo, né? É verdade. Gustavo, tem outra pergunta aqui, bem interessante, e acho que essa aqui a gente vai gastar a live todinha para responder. É o seguinte, ó, pensando numa aposentadoria, o IPCA vale mais a pena que uma previdência privada? Inclusive, eu já gravei podcast sobre isso aí já. O que é que tu acha, Ah, é? Gustavo? Tu acha que o IPCA ou a previdência privada? Eu diria que nenhum dos dois, né? Eu sou uma pessoa que gosta mais de arriscar, então eu iria para um. Claro, respeitando a diversidade aí, faria
investimento em renda variável, com certeza, pensando na aposentadoria. Claro que teria uma parcela em IPCA, né, para renda fixa ali, para se defender, e também algo em investimentos aí de curto prazo, como Tesouro Selic mesmo. Né? Faria meio a meio, geralmente é o que eu sigo na minha carteira, ela geralmente fica 60-40, mais ou menos, entre renda fixa e renda variável. 60 na renda variável. O conjunto que ia ser vencedor. É, isso aí. Mas eu acho que aposentadoria, eu teria que entender antes, né, qual que é o prazo de aposentadoria, né? Tem Sim, gente sim. que quer se aposentar com 18 anos, né? A gente vê aí muito day trader se aposentando com 18 anos, É né? verdade, é verdade. O pessoal E, especialista aí mas na eu, área. a gente tem que entender aí qual que é o tempo também, né, para aposentadoria. Eu acho que isso também faz diferença, né? Como todos os tipos de investimento, o prazo também faz diferença. Mas, de modo geral, eu não ficaria com previdência privada. Mas para algumas pessoas isso pode fazer sentido, né? É. Principalmente para aquelas que contribuem muito para o imposto de renda, por exemplo. Isso aí. Né? Então, é essa pegada que eu queria chegar, né? Eu acredito que um primeiro contato, uma pessoa começou a investir, fez a reserva de emergência, está pensando numa aposentadoria, eu indicaria inicialmente alguma coisa com IPCA, mas muito pouco, para ela entender que aquele investimento está atrelado à inflação. Com o passar do tempo, a pessoa ela ia entender a lógica mais do mercado, ia ver que se expor a uma moeda que não é tão forte como a nossa, que infelizmente, né, é uma moeda jovem e tem a perspectiva de 20 anos, de 15 anos, de 30 anos no Tesouro lá, IPCA, eu acho que seja arriscado, por mais que seja o É, Tesouro. Porque você pode ter aquele volume de dinheiro prometido e tal, mas o dinheiro ele não valer a mesma coisa. Ele ao mesmo tempo se perdeu para a inflação, né? E ao ponto que ele fosse entendendo mais essa lógica e estrategicamente, se ele tivesse aí uma. Se ele fizesse um imposto de renda de maneira completa para se beneficiar de impostos, né? Porque a gente sabe que o imposto ele machuca muito o investidor, né? Ele poderia escolher uma PGBL, que aí ele ia garantir benefícios fiscais. E aí, com um pouquinho de PCA, e aí, como você bem falou, não é estratégico, né? Um pouquinho de PCA, acho que o Gustavo caiu aí. Um pouquinho de PCA, um pouquinho de uma previdência que você vai entendendo a lógica, porque a previdência até 2015, até 2016, elas eram produtos específicos de banco, eram produtos específicos de banco. Com isso, existia um monopólio, existia uma taxa de carregamento, existia um benchmark, que é o índice de quanto ia render muito baixo, existia taxa de cobranças altas, e de tal forma que previdências não eram bem vistas até 2015, 2016. Depois disso, acho que o Gustavo caiu de novo aqui. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Deixa eu ver se o Gustavo volta aí pra gente fazer aqui esse comentário final, né? Então, depois disso, né? Aí, Gustavo, caiu, velho. Tô de volta aí. Então, eu tava falando que. A minha esposa tá me ligando aqui, eu vou ter que atender. Ah, beleza, então. Tu vai. Eu já volto Beleza, por beleza, mim. valeu, vai. Então, pessoal, numa condição de previdência, você acabaria aí se expondo a uma previdência nova, previdências de fundos, previdências hoje muito mais arrojadas, diversificadas, previdências de fundos de multimercado, aproveitando isenção fiscal, e aí valeria a pena você ter um pouquinho de PCA, ter um pouquinho da previdência, e entendendo mais a lógica e diversificando cada vez mais estrategicamente. Beleza? Anderson, espero que eu tenha respondido
a tua pergunta aí sobre Previdência e IPCA, beleza? O Pix, o que será dos bancos tradicionais? Não, cara, o Pix vai ser uma das modalidades dos bancos, inclusive, tá? O Pix será uma das modalidades de transacionar dinheiro, inclusive dos bancos tradicionais. A diferença é que o Pix ele vai ocorrer de maneira instantânea, né? Acho que até 5 minutos a operação já vai estar, já vai ser finalizada e poderá ocorrer inclusive nos finais de semana, domingo, feriado, de noite. Não vai ter mais aquela necessidade de você transferir dinheiro apenas no horário bancário. E a taxa do Pix ele vai ser 0,001 centavo para cada 10, para cada 100 Pix. E muito provavelmente, né, muito provavelmente a instituição bancária vai arcar com esse custo. A instituição bancária vai arcar com esse custo, não vai repassar esse custo aí para o usuário. O pessoal chegou depois aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Holanda, Vinícius, Andréa, boa noite. Meu sonho é aprender sobre finanças e juntar meu primeiro milhão. É só acompanhar o canal aí. Holanda, direto dos Estados Unidos, é isso aí. Qual a melhor forma de fazer dinheiro com ações em curto ou longo prazo? Sempre longo prazo. Sempre longo prazo. Ações é um jogo de longo prazo. De longo prazo. Quem opera ações no curto prazo é um profissional de trader, né? Que tem um emocional bastante maduro e vai operar ali olhando sinais gráficos. Tá? Exige tempo, exige demanda, exige muito mais do que vocês imaginam aí, tá bom? Eu gosto de trabalhar no curto, mas às vezes acho que deixo ganhar dinheiro. O mais importante é longo. Me fale sobre investir em imóveis. Vamos embora. Muita pergunta aqui. Muita pergunta, muita pergunta. Pessoal, deixa a pergunta na caixinha. Eu acho que é mais interessante, que tá meio complicado de ver e responder, mas vamos lá. Me fala sobre investimentos em imóveis. Investimento em imóveis. André, numa conjuntura estratégica, diz a regra que você não pode se expor aí mais do que 15% em um único setor. É uma regra de bolso, nada que seja martelo batido e prego virado, né? Então, se expor em uma modalidade aí de imóveis, não deixa, não que não seja interessante, mas se você for expor todo o seu capital, ou se expor mais da metade do que você tem, de uma certa forma você estaria correndo o risco daquele setor imobiliário. Né? Que os setores são cíclicos e de alguma forma, em algum momento, aquele setor ali pode estar sofrendo e você está com o seu capital sendo muito machucado. A ideia é sempre diversificar. Confere aí, Gustavo. A André perguntou. Tô de volta, mas não peguei aí A André o perguntou. assunto. Não peguei o bonde já. A André perguntou sobre investimentos em imóveis, né? Investir em imóveis. E eu comentei que nada contra, mas o que eu sou contra é você acabar se concentrando. Muitas vezes as pessoas, inclusive, financiam um imóvel, né? Uhum. E aí todo o patrimônio está em um único bem. Eu acho que a saída seria mais ou menos essa. Não se expor, mas se expor com todo o capital. Uhum. Investimento em imóveis de forma física, Até então. então, pelo que eu entendi, sim. Se ela tinha sacado alguma coisa sobre Ah, tá. FII, né? O que é que tu acha de forma física aí? É. Por- eu tenho uma opinião bem radical quanto a isso, que eu sou totalmente contra se você vai investir. Porque eu não gosto da ideia de você ficar com o capital concentrado sem liquidez. Isso é uma das coisas que eu mais odeio, é a falta de liquidez do meu dinheiro. Então, até tenho algumas discussões aqui com a minha esposa em relação a imóveis, né? Ela é uma fã assídua da casa própria, mas a gente tá realizando esse sonho. Mas para investimento, é uma coisa que eu não gosto. As possibilidades hoje de investir em FIIs são tamanhas que não faz sentido você comprar
o imóvel onde fica a padaria do seu João ali da esquina. Não faz sentido. E digo mais, a Não gente faz vive sentido. hoje numa realidade tão dinâmica, né? No século XXI, de mudanças e de emprego e de opções de morar É. fora e tal. Então você criar raízes por causa do imóvel, eu acho que também não seja muito É. a sacada, não. Isso é Sim, muito sim, sim, sim. pessoal, né? Isso é É. difícil de dizer, né? Isso é uma coisa Eu digo mais, é muito pessoal, cultural, né? mas assim, Cultural, cultural, né? muito cultural, né? Nossa, muito cultural. Mas como investimento, assim, se eu fosse alguma pessoa me perguntar, Gustavo, quero comprar um imóvel como investimento, um cliente. Ainda não chegou isso, mas eu vou desaconselhar. Eu vou desaconselhar porque hoje as possibilidades são imensas, né? Agora a gente tem aí o IFI, né, do Banco Inter, que vai ser como uma ETF de imóveis, né? A gente pode investir em vários imóveis comprando uma única cota, né? Isso ainda é mais É, eu recebi revolucionário o ainda, e-mail, né? mas ainda não parei para dar uma olhada. Fala mais aí, eu gostei do IFI aí do Banco Inter. É o IFIE 11, né? Para quem tiver interesse aí. Ainda não foi lançado, mas vai ser lançado em breve. Agora esqueci a data de lançamento. Mas a ideia é pegar o IFIX e selecionar os fundos de tijolos, fazer uma seleção ali, eu não lembro quantos fundos vão entrar no índice, e vai ser um Perfeito, fundo de perfeito. fundos, né? Eles vão investir nesses fundos. Então vai funcionar como uma ETF. Qual é a grande vantagem? Em vez de cobrar uma taxa lá de 2% de administração, que os fundos de fundos geralmente cobram, vai cobrar uma taxa de Massa, 0,3 e vai só massa. replicar o índice. Vai só replicar o índice fixo. Vai funcionar como uma ETF. Por que, que não é uma ETF? Porque no Brasil as ETFs não podem distribuir Perfeito. dividendos. E uma grande característica que a gente tem dentro dos fundos imobiliários é justamente isso: você investir para receber Sim, sim. aluguéis. Né? Então, eles tiveram que fazer essa Um POF, sacada né? aí de entrar como um fundo de fundos que replica o índice para poder pagar aluguel Massa. mensalmente. Então, é uma sacada bem legal do Banco Inter. Eu acho que vai abrir um mercado muito grande No aí meu pela frente. curso, Gustavo, eu uso muito as aulas com o Banco Inter, né? Mostrando como é que faz para investir e tal. É, de uma certa forma, eu gosto muito do Uhum, Banco Inter, não ganho nada com isso aqui. Mas por ele também ter a taxa zero, né? Igual a outras corretoras, a Clia, por exemplo, né? Então, claro. acaba, até didaticamente falando, é mais fácil para ficar ensinando sempre, se tiver que pagar a taxa, aí não vai dar, né? Então, no Banco Inter, como não paga a taxa, eu vou falar, ó, É isso aí. comprou, vendeu, é assim e tal, aí vai ensinando o pessoal. Tem uma pergunta, Perfeito, eu também. Eu uso diariamente o Banco Inter, né? Eu sou um fã assíduo, né? Mas eu obviamente não indico, você sim, tem que sim. fazer isso. Mas eu sou um fã aqui do Banco Inter e eles estão agora entrando mais nos produtos financeiros. Tá ficando bem É legal, tá verdade. ficando bem legal. E é uma fintech aí das poucas que estão tendo lucro, né? Então, acho que é um bom Gustavo, indicativo. o Igor perguntou sobre criptomoedas. Continua sendo uma boa jogada? É possível investir nelas com a situação atuais? Eu gosto de criptomoeda. Como é que tá? Qual é a tua posição aí sobre criptomoedas? A minha posição é que eu não gosto porque é Sim, sim. especulação, né? Mas agora, se for selecionar um pedaço do teu patrimônio para colocar lá dentro, perfeito. Mas tem que ter certeza ali na tua mente que talvez esse dinheiro não volte, mas as chances de você ficar milionário por causa disso são grandes, né? Você entrar aí Hum. na festa. Então, eu acho que quem está dentro de criptomoedas, eu acho que entende mais ou menos isso. Eu não sei, não posso falar muito porque eu já investi, mas eu não gosto muito. Mas as chances de perdas são bem menores do que as chances de ganho, ao meu ver. Eu acho que para quem quer especular ali, quem quer ir atrás de algo um pouco mais arriscado, vale a Eu pena gosto. sim. Por que, que eu vou dar aqui uma opinião breve aqui, por que, que eu não gosto? Porque Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda digital aí, para mim ela só vai ter valor quando ela for usada como moeda. E
a quantidade de pessoas que estão segurando os bitcoins para não gastar, para que ele se valorize, impede justamente essa criação de valor. Então, eu estou muito receoso ainda. Pode ser que eu quebre a cara no futuro, mas paciência, né? Isso é uma questão de escolha, assim, do Então, momento. Né? Eu acho que conforme for sendo mais usado, eu acho que talvez eu vou eu aderir. gosto de começar justamente pelo ponto que tu falou, né? Que não é investir em criptomoedas. Porque se você olhar pela Exato, exato. essência, né? Você não investe. Eu vou investir em real. Não. Você vai investir em algum produto de alguma financeira, de É. algum banco, de alguma corretora. Você não vai investir no real. Você não vai investir em dólar, né? Então você vai especular. Foi o que você adotou aí, né? Então, Exato. ter a moeda como forma de especulação é uma estratégia, mas talvez seja uma estratégia das mais arrojadas possíveis. Das mais arrojadas possíveis. É. Primeiro porque se expor a moeda, ou ter a moeda, você tem que ter a sua lógica, a sua estratégia. Por que você está dolarizado, tantos por cento? Por quê? Então, depois que você responde esses porquês, fica mais fácil, né? Que talvez seja um nível até mais avançado aqui Uhum, do meu pessoal, que está mais acostumado aqui a que eu falo. Mas a partir do momento que você uhum, entende na sua estratégia especular alguma moeda, e você entende como funciona, por exemplo, né, o Bitcoin, uma das principais moedas aqui, talvez faça sentido você ter uma porcentagem, né, no seu portfólio. Mas uma porcentagem, como tu falou aí, né, para aproveitar a festa, né? Não é uma porcentagem significativa, não é uma porcentagem significativa que vai aí tirar você do jogo. É o contrário, é uma posição extremamente convexa, ao ponto que se você perder, não tem problema. Agora, se você ganhar, você vai estar se expondo aí. Então, é nessa estratégia de convexidade que eu acabo me expondo, mas em comparação ao patrimônio, é muito pouco mesmo, muito pouco. perfeito. Eu acho que esse é o cuidado. Tocou bem num ponto essencial, assim. Você não vai colocar todo o teu patrimônio em Bitcoin. É isso. E não vai botar nenhum Sim, décimo sim, do teu sim. patrimônio. Eu acho que tu vai ter que entender bem que aquilo é extremamente arriscado e que se você perder, tudo bem, mas como toda aposta, como toda especulação, as chances de ganho são muito maiores do que as de perda. Então, se fizer sentido para quem está perguntando ali, eu perdi o nome da pessoa, mas se fizer sentido, vale a pena. Acho que teve alguma outra pergunta aqui sobre fundos, mas acabou que a gente falou um pouco sobre fundo imobiliário e tal. Mas tem uma pergunta aqui que é bem a nossa não, né? Bem o meu avatar aqui, né? Falando sobre reserva de emergência, né? Qual a melhor forma de criar uma reserva de Bora emergência lá. antes de pensar em criar a aposentadoria? Qual a melhor forma de criar uma reserva de emergência antes de pensar em criar a aposentadoria? Quer que eu comece? Vai lá, Davis. Vai, É o filho. seguinte, é o Anderson J. Silva Oficial. Anderson, se eu não responder aqui, é porque talvez eu não tenha entendido a resposta como um todo. Mas para mim, a reserva de emergência é Tesouro Selic e não precisa pensar mais do que 5 segundos. E eu vou dizer por quê. Porque é o mais seguro. Ponto. A reserva de emergência é para atender uma emergência. É um momento ali que você vai precisar de um volume de capital para um acidente, para um incêndio, para pagar uma conta que veio fora do que estava previsto ali. Então, a reserva de emergência ela precisa de muita liquidez e precisa de muita segurança. Então, rentabilidade é o que menos importa na reserva. E deve-se sim fazer uma reserva de emergência antes de pensar em criar uma aposentadoria, sim. Por quê? Porque a aposentadoria é uma perspectiva de longo prazo. Quando a gente tem uma estratégia, uma perspectiva de longo prazo, a gente consegue se expor a produtos mais voláteis. Hora mais baixo, hora mais alto.
De tal forma que eu não posso mexer nesse patrimônio no curto prazo. Assim, eu preciso ter volatilidade na reserva de emergência. E por isso é Tesouro Selic. E para mim não tem como me convencer, né? Mas no banco tal, um CDB que rende tantos por cento a mais. Cara, para mim não faz sentido. O que é que tu normalmente sugere aí pro pessoal, Gustavo? Olha, eu geralmente sugiro o que é mais fácil para a pessoa em si. O que que ela acha mais fácil? Porque tem muito a ver com. É geralmente no momento que o cliente está iniciando o mundo dos investimentos, então ele não está muito, digamos, ele não está muito familiarizado com corretora, enfim. Então, o que que você acha mais fácil? Investir diretamente na tua corretora ou você quer usar o seu próprio banco para isso? Como você se sente mais segura? Geralmente é essa a pergunta que eu faço. Mas, voltando ao que você falaste, é perfeito. Segurança e liquidez. Agora, eu sou fã do Tesouro Selic justamente por ele não ter as mesmas facilidades que o CDB do banco tem. Porque o que normalmente acontece é uma emergência, as pessoas vão lá, tiram Verdade. o dinheiro. Quando você tem que entrar na tua corretora, você tem que solicitar o saque, D mais um, ou seja, não vai entrar no primeiro, vai entrar só no segundo dia útil, né? Digamos assim, não no dia que tu tá, mas no outro. Aí a coisa vai ficando mais difícil de tirar aquele dinheiro de lá. Eu acho que a reserva de emergência é usada muito sem necessidade, o que acaba aí é uma questão de comportamento, obviamente, acaba eu preferindo usar o Tesouro Selic. Entendi. Eu gosto do Selic porque eu entendo que tem CDBs que tem liquidez até maior do que o Tesouro, né, no mesmo dia, e por vezes Uhum. pagam mais, 105, 110, 115. Só que o que eu defendo, Gustavo, é o seguinte: se é uma emergência e por algum motivo esse banco está passando por alguma dificuldade, e na hora que você vai acessar esse capital, Uhum. você ter que esperar 20 dias, 30 dias para o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, trazer aquele dinheiro para você. Se você tem que esperar, se você pode esperar 20, 30 dias, não é uma reserva de emergência, né? Tá longe de ser uma reserva de emergência, né? É. Não, e geralmente quem paga 110, 100 e alguma coisa por cento do CDI, né, que paga mais, são os bancos menores, que são justamente os mais fragilizados. Então, é um risco que eu também não gosto de correr. É um risco que eu não gosto de correr. Eu acho que reserva de emergência é Tesouro Selic. E assim, e não se É. fala mais nisso. Ó, o Tarcísio fez um levantamento interessante. Pensando na emergência, não é interessante deixar uns 5 a 10% da reserva de emergência na poupança, visto que a emergência pode vir à noite, madrugada, no final de semana e tal. O que é que tu fala pro pessoal? Eu tenho uma resposta meio que padrão já para isso aí. Como é que tu aborda o pessoal quando o pessoal fala isso aí para tu, Gustavo? Hoje em dia, a pessoa aceita cartão de crédito, aceita cheque, aceita um monte de coisas. Eu não vejo necessidade. Eu nunca passei por isso, por alguma emergência assim que necessitava, assim que eu tivesse o dinheiro em mãos, né? Dinheiro físico, por exemplo. Eu acho que nenhum cliente que eu peguei também passou por essa situação. Eu não sei qual que é a tua resposta padrão, porque eu nunca dei essa resposta, para ser bem Eu falo o sincero. seguinte, ó, isso aí não é emergência, isso aí é urgência. E isso aí tu vai pegar o dinheiro que É. ia pagar a conta de luz no dia 20 e vai usar, vai sacar do Tesouro Selic e vai pagar a conta de luz que é dia 20. Tu vai pegar o dinheiro do boleto, sei lá, da fatura do cartão de crédito que vence dia 18, vai usar hoje esse dinheiro, vai sacar do Selic e vai pagar o cartão de crédito com esse Uhum. outro dinheiro. Ou seja, isso não é emergência, isso aí é urgência.
Você vai manobrando É aí o teu verdade. orçamento. O problema é que a pessoa não tem o controle do orçamento. Aí é outra jogada. Mas não é uma emergência, é É. urgência. Tira o dinheiro de um canto, paga o outro. Esse dinheiro, por sinal, pode sim estar na poupança, pode estar na conta corrente, pode estar em casa, né, no bolso, né, não sugiro nada em casa também, assim, muito pouco, mas a Uhum. saída do cartão de crédito, ela é excepcional, né? Você deve ter aí um cartão que você usa Uhum. com frequência para gerar pontos, milha e tal, e de repente deve ter outro ali que só vai usar no caso quando acontecer algo urgente, né? Enfim, eu acho que seria manobrar o orçamento É. e sanar com o Tesouro Selic. E sanar com sacando a reserva de emergência e pagando a FIP lá. E, e reserva de emergência não é para aproveitar uma promoção do Magazine Luiza, né? Que tem que ter essa urgência. Então, vai com calma. Acho que reserva de emergência é para emergência mesmo, né? Acho que tu ter um valor ali na poupança, para mim, não faz sentido, né? Mas, vai saber. Eu também volto naquele princípio que eu sempre acredito que é o que te faz Sim, sentir mais seguro, né? Se tu acha que necessita ter esses 10% na sim. poupança, em questão de rentabilidade, isso não vai fazer diferença nenhuma. Vai poder comprar Big Mac. sei lá, um chiclete lá no final do mês, e era isso, né? Mas em relação à rentabilidade, não tem que se analisar. Mas questão de liquidez mesmo, dinheiro, eu não vejo por É aqui, verdade. não vejo. Vamos lá. Teve mais uma pergunta Acho aqui? que Eu acho, perguntando não, acho que só teve o pessoal sobre conversando CDI, sobre mesmo. rentabilidade, sobre Uhum. poupança. É isso aí. Fala, Taveira. O Taveira é um nosso colega aí, muito bom também. Acompanho o conteúdo Caveira. dele. Mais uma pergunta aí, pessoal. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para tu, enquanto o pessoal Uma lá, tá perguntando bora aí. lá. Me fala um pouquinho, Uma live improvisada, a improvisada gente aí. vai na marra aqui, né? Me fala um pouquinho aí sobre o que tu acha da pessoa. Eu vou botar o contexto aqui e aí eu vou saber onde tu quer chegar, né? Uhum. Eu tô com um cliente que ele fez assim, rapaz, não tem jeito, meu orçamento não fecha, né? Eu tenho lá X% de gasto, mas o meu salário é menos, X menos alguma coisa, né? Então vou ter que esperar e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, cara, um dos pilares da educação financeira é você fazer dinheiro, literalmente fazer dinheiro, né? Se você olhou para o orçamento É, ali e não tá vendo mais saída, a ideia é botar o pé na estrada, porta em porta e fazer dinheiro, né? E as pessoas têm esse é. receio muito, cara, é impressionante, muito esse receio, né? Como é que tu trata assim o pessoal aí, né? Que tá, cara, não tem como, o orçamento já deu batente Bom, aqui e tal. ao longo aí dos meus anos na educação financeira, eu desenvolvi um método AAA. Atrair dinheiro, administrar o dinheiro e multiplicar aí o dinheiro, que seria ampliar o dinheiro. E o pilar atrair é justamente sobre isso. A gente, se você tem que pagar contas e o orçamento não está fechando, você não tem mais como reduzir as suas despesas. Só resta uma, meu filho. Você vai ter que fazer um segundo turno aí, vai ter que virar Uber, vai ter que ir para os semáforos, vai ter que se virar. Não adianta ficar se lamentando, você vai ter que trabalhar. Não tem solução, não tem solução. Vai ser garçom no final de semana, vai animar a festa com um palhaço, escolhe o que tu faz aí de melhor e agora eu quero aproveitar a deixa e fazer o convite. Eu, às 10 horas, estou fazendo uma live justamente sobre empreendedorismo digital para quem tem Nossa. interesse nisso. Então, se você quer empreender de alguma forma e não sabe como, começa pelo meio digital, que é um meio mais fácil, e se você não acha que é para isso, vai para o semáforo vender bala. Não tem. Você não tem que ficar arrumando desculpa, você tem que arranjar a solução. E a solução é gerar venda, gerar dinheiro, não adianta. Depois que
o Richester aqui, é Richester? Como é que é o nome? Se me fugiu o Rick nome dele, o Chester. Rick Chester. Rick Chester, né? Depois que ele Rick Chester, né? Depois que ele viralizou no Brasil inteiro, mostrando como ganhar dinheiro vendendo água na praia, ninguém mais tem desculpa. Ninguém mais tem desculpa. Não tem que reinventar a roda, você não tem que ter uma ideia mirabolante. É meter a mão e fazer acontecer. Né? Só replicar o que ele explica numa palestra ali. Só replicar. Não precisa inventar mais nada. Agora precisa Barbado. botar o pé na estrada, né? É isso que tem que ser feito. É isso aí. O pessoal gasta muita energia dando desculpa, né? Muito mimimi e Eu pouca gosto de dizer ação. que quando eu falo sobre empreender e vender, o pessoal quer abrir uma empresa, o CNPJ, alvará de funcionamento, contratar funcionário. Eu falei, não, cara, não é isso, não. Não é Não, isso, não é isso. não, Não. Ainda mais, não é ainda mais isso. hoje, Não né? é isso. Tem um No digital livro, que é mais. Então, ainda mais pode hoje no completar aí. digital, que dá para você fazer teste com produtos rápidos, pequenos, né? Testar muito mais fácil. Meu Deus, não tem porquê. Tem um livro que eu adorei de ler, que é Economia dos Desajustados. É um livro fantástico que Gustavo, acho que tu cortou aí. Pessoal, confirme para mim aí se fui eu que caí ou se foi o Gustavo aí que caiu. Voltou, hein? Tá de Oi, volta. tô de volta? Economia do desajustado, é isso mesmo? É isso, Economia dos Desajustados. É um livro fantástico que ensina estratégia de pirata para vender coisa, para saquear. Ensina uma história de um cara que comprou um camelo para vender leite de camelo. Enfim, é só ideia criativa para vender no mercado negro sem pagar imposto, né? A gente não pode falar isso, mas cara, não adianta. Se você quer começar, você vai ter que começar no mercado informal. Senão você não vai ter dinheiro. Não adianta. No Brasil não tem como você empreender pagando essa imensidão de imposto, né? Então, é até crime eu falar isso, né? Mas, por enquanto, eu acho que para o pessoal que está iniciando, não adianta. O mercado de informalidade tem que ser a porta de entrada. No momento que você conseguir se estabilizar, você vai para o mercado É que, formal. na verdade, você acaba usando o próprio CPF para fazer negócio, né? Pega uma promoção no supermercado Também, ali, também. compra, sei lá, 100 pacotes de fralda, a fralda a 90 centavos e vai vender a R$ 1 e vai, né? Então, É, teoricamente, ganho de isso capital, aí. ia ter que pagar imposto sobre isso, mas isso aí é. Não. E outra, tu não precisa muito dinheiro para começar a empreender, né? Isso é um mito que inventaram aí. Você precisa ali de, sei lá, R$ 50 que você já tiver, você já consegue fazer o dinheiro do dia. É verdade. Ó, Então, é isso aí. o Antes perguntou aqui Pergunta, o que aconteceu. surgiu acho que mais uma aqui. O que aconteceu com o Banco Inter, que teve prejuízo agora nesse trimestre aí, segundo o Banco Data. Depois que eu ensinei o pessoal a procurar o Banco Data, a galera agora tá de olhos. O que aconteceu? Aconteceu que é prejuízo. Eu para ser bem sincero, eu não Não, acho que acompanhei eu o olhei banco. também. Eu sei, bem sincero, não acompanhei o Eu resultado. acredito que muito projeto rodando, teve uma hora que teve que usar caixa mesmo. Faz parte da empresa que está crescendo, ela Não vai adianta. fazer uso mesmo. Será que teve algum resultado em relação à crise? Tipo, Então, inadimplência eu mesmo? acho que o Banco Data, quando ele publica lá as atualizações, ele publica um ano para trás, 6 meses Ah, para tá. trás. Eu acho que não é informação de 2020 que está disponível, ser informação de 2019 ainda, finalzinho de Uhum. 2019. Eu acredito, né? Não lembro de ter olhado as datas lá ainda. Mas é isso aí, antes. Foi algum projeto que Se deu a gente, errado e teve que usar caixa e vamos embora. é, Vida que segue, né? Empresa, é isso aí, empresa não que tá na adianta. briga, tá isso aí. E Principalmente no a início, última né? aqui para fechar, outro antes. São dois antes aqui que tá hoje aí. Antes Anderson Magalhães e Antes Santos. Atualmente, com 300 mil aplicados na carteira de vocês, qual a rentabilidade mensal?
Eita, essa aí agora... Com 300 mil aplicados, qual é a rentabilidade mensal? Primeiro, eu não tenho 300 mil aplicados, né, para saber. Mas isso vai dar em torno aí de uns 1.800, R$ 2.000 mês. Né? Mais ou menos por aí. Então, eu não olho a rentabilidade porque eu não busco a rentabilidade, né? Inicialmente eu não busco. Boa parte Perfeito. do capital ele está protegido sem muito buscar rentabilidade. E a outra parte do capital está para longuíssimo prazo. Se for colocar um exemplo, nesse semestre que passou, -15. Ah, quanto é que está dando aí? Uhum. -15, é. É Se eu for exato. olhar para 2020, Anderson, -15. Quanto é que está rendendo? -15. Tá bom? Não dá para fechar a conta assim. Aí a gente, eu levei em consideração aqui, tipo, o que está me rendendo em dividendos e etc. Rentabilidade da carteira aí é relativo, né? Se eu não vender, eu não tive Sim, 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 nada de perfeito. rentabilidade. Né? Então, como é longo prazo, então a gente é muito difícil você precisar isso, porque meu tipo de investimento é investimento de valor em empresas geralmente descontadas que não pagam dividendos. Então é muito difícil tu precificar isso, né? Eu mesmo, a minha carteira E do Brasil tá no prejuízo ainda. Ainda não a tô minha vendo, também. ainda tá sofrendo ainda. Mas é isso aí. O meu IPVB 11 está salvando. É o que se salva nesse ano, né? E a Bolsa Americana salva só por causa da desvalorização do Perfeito, real, né? perfeito. Não é nem pela Bolsa em si. Então, esse ano é um ano extremamente atípico, né? E quem iniciou esse ano deve ter ficado É. apavorado, Não né? depende. Mas quem Se o cara pegou o começou na baixa, pós-crise, né? se o cara entrou quando tava tudo se desfazendo, agora tá bem, né? É, Tá achando que é o gênio. é verdade, Mas é o cara que verdade. começou em janeiro É, tá isso dura até sofrendo. a próxima crise, É né? verdade. Gustavo, a gente Ai, tem, ai, esse viés aí de todo mundo. a gente tem 2 minutos só, cara. Eu queria agradecer, de coração mesmo. Toda segunda-feira eu Ah, tô por aqui. Se o pessoal não quiser vir, pode vir aí, cara. Tá? O convite tá aberto aí. Fala um pouquinho mais aí do teu perfil, do teu beleza. trabalho, que assim que tiver faltando um minuto eu já te aviso. O meu tipo de conteúdo é mais voltado para quem está iniciando aí no mundo dos investimentos, mais. E claro que eu também trabalho mentalidade, essas coisas. Mas, né, quem curtiu aqui essa conversa, esse bate-papo improvisado aí, às 10 horas vou estar fazendo mais uma live, então para quem quiser acompanhar, mais voltado para o empreendedorismo, justamente para a gente conseguir gerar caixa aí para gerar investimento. Porque ninguém fica rico investindo, todo mundo fica rico através do Perfeito, seu é isso. trabalho. Eu acho que esse é o principal lema aí. E queria agradecer essa conversa aí, cara, contigo. Quem é dos meus seguidores aqui que está assistindo, acompanha aí o Davidson, meu companheiro lá, início de turno de cast, né? Um dos primeiros aí, a gente conversa aí faz tempo, a gente tem bastante diálogo, então, por favor, acompanhe o trabalho do Davidson, que também vale muito a pena. Valeu. Gustavo, a gente tá faltando um minuto aqui. O pessoal que gostou aqui do Gustavo, vai no perfil dele, confere lá. Cara gigante também, tá há muito tempo aí na educação financeira. Muito obrigado. A gente tá faltando aí 50 segundos. Gustavo, até a próxima. Por favor. Anderson, que pediu aqui qual o canal, é Se clicar aqui em cima não aparece, gus.ribas. não? No teu nome lá? Acho Gus.ribas. que É, não sei, eu nunca se clicar testei lá, você isso. consegue cair direto no Mas perfil lá. talvez dê, né? Beleza? Tamo junto. Até Meu a, irmão, até a próxima. cara, Vamos satisfação gravar um mais uma vez, podcast, tá né? devendo a gente ainda aí. É, a gente tem podcast, live, tem muita coisa já Fechou, prometida e não então. faz, né? Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Até Fechou, irmão. segunda-feira que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Vejo vocês na minha live às Fechado. Valeu. 10. Abraço.